Fala galera! Nesse vídeo de hoje um bate-papo com Carla Torres, mãe de primeira viagem e foi mãe de prematuro. E o assunto do canal é esse. Samarone, solta a vinheta. Carla! Que legal que você veio. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. É o seguinte, nós vamos fazer uma conversa sobre bebês prematuros. Mês de maio foi o mês da família, especificamente Dia das Mães. E você teve a experiência de ter 2 filhos prematuros. Então vamos falar especificamente do seu primeiro filho, da sua primeira experiência. Então, qual é o nome da sua filha e qual a idade que ela está hoje? Isabela Vitória, e hoje ela está com 16 anos. 16 anos hoje, é Isabela, não é isso? Uhum. Quando ela nasceu com que peso e com quantas semanas? Ela nasceu com 1,590 kg. 590. Horas depois foi para 1,420 e 39 centímetros, com 32 semanas de gestação. Certo. Nesse contexto, você era mãe de primeira viagem, era a sua primeira experiência com a maternidade. E como é que chegou para você a notícia de que vamos fazer um parto de modo prematuro? Como é que foi isso? Muito ruim, né? A gente leva um baque. Eu já passava mal, não estava bem, mas eu não tinha ideia de que eu teria um parto prematuro. Eu fui fazer um exame, na verdade eu pedi a médica porque eu queria saber o sexo dela, não sabia. Sim. E aí eu pedi a médica, implorei por esse exame, ela me passou. Aí na sexta-feira, quando ela já me colocou de repouso, na segunda-feira eu fui fazer o exame e na ultrassom o médico me perguntou se minha bolsa tinha rompido. Sim. Eu disse que não, mas ele falou bem assim, olha, você não tem líquido amniótico, eu indico você sair daqui direto para o hospital, porque não sei como seu bebê está sobrevivendo. Que examezinho de sexo complicado. E aí e o mais engraçado é que eu ficava assim, e qual é o sexo? Aí o médico, eu não entendia a gravidade. Sim. E aí ele falava assim, então, mãezinha, como não tem líquido, a gente quase não consegue nem ver o bebê. Eu consigo ver partes, um pedaço da mão, um pedaço da perna, mas a gente não consegue mais ver o bebê, porque é o líquido amniótico que permite a visão do bebê dentro do útero. Quando você foi tomando consciência das coisas, pede tudo, entendendo que a coisa poderia ser grave, fugiria ao seu controle, o que te ocorreu? Te passou pela cabeça que você poderia perder o bebê? Me passou o tempo inteiro, porque quando eu saí para ir para o hospital, o médico era um médico que eu não conhecia. Sim. A minha médica tinha entrado de férias, não tinha partos programados para aquela época do Natal, então ela deixou um telefone de contato, mas como se eu não fosse usar. E o médico, quando eu cheguei no hospital, que ele me examinou, ele falou bem assim, olha, eu vou te internar e vou estudar uma data para tirar o feto. E eu falei, feto não, bebê, ele não, um feto. E o médico mesmo, o doutor Ângelo, excelente médico, ele me deu uma prancheta com uma folha em branco e pediu que eu anotasse cada momento que o bebê mexesse para eu fazer um pauzinho. E aí, então, cada momento que eu sentia mexendo, eu fazia um pauzinho, mas isso era quase nunca mexia. Sim, mexia. Quase nunca mexia. E te ocorreu que eles queriam saber se ele respondia a questão tá vivo ou não? Porque se chegasse ao ponto de parar de mexer, é porque já havia morrido. Eu acho que na concepção do médico ele queria saber exatamente esse momento, mas para mim não, para mim era mais um monitoramento que era feito. Que passava pela cabeça que era isso. Tanto que eles me colocaram só em uma posição, eu não podia virar para o lado direito da cama, só o lado esquerdo, para passar mais oxigênio possível para o bebê. Eu não podia levantar para ir no banheiro, eu não podia tomar banho. Era o tempo todo virado para o lado esquerdo. E a angústia desse momento? Porque é uma coisa que você passa sozinha praticamente, né? Você está ali, é um calvário até isso acabar. É muito complicado, porque você está rodeado de família, de amigos, de marido, de mãe, de vó, mas ao mesmo tempo é como se você não tivesse ninguém. Cada vez que chega o enfermeiro, é você que vai levar aquela injeção, é você que vai passar por todo aquele processo, por todas as dores. E por mais que as pessoas estejam ali, a impressão é que você está literalmente sozinho.
O que foi mais difícil para você durante todo o processo, para o seu crescimento, para o seu aprendizado? O que foi difícil de fato para você? A questão da impotência, porque a gente quer resolver e você não resolve nada. Então, cada dia que eu chegava na UTIM era uma surpresa diferente. Ou ela estava recebendo uma nova transfusão de sangue, ou eu tinha que ir para um hospital diferente porque ela tinha um coágulo no cérebro, ou eles vinham com uma notícia de que ela estava com pneumonia, ter que ser entubada. Então, assim, era muito complicado. E nesse mesmo período, eu passei muito mal. Eu estava com pedra na vesícula e não sabia. Uhum. Então, eu ia para a UTIM com muitas dores e eu tinha que fazer a mãe canguru, Sim. colocar ela em mim, ficar algum tempo ali com ela e sentindo muitas dores. Tanto que as médicas ficavam com pena de mim, tiravam ela e voltavam com ela para a incubadora. Mas eu só fui segurar ela nos braços com 5 dias de nascido. E mesmo assim, para transferir de um hospital para o outro. Quando eles foram tirar ela da incubadora, falaram assim, mãezinha, você já segurou ela? Não, então segura agora. Porque depois disso, depois de uns 10 dias de novo. É muito sofrimento, né? Muito sofrimento, a gente olha aqueles monitores, é muito triste. O bebê não chora, não tem nem voz para chorar, a orelhinha era toda dobradinha, porque não tinha orelha, não é bem formado o bebê. E aí é muito triste, é muito triste, doloroso. A gente está falando da Isabela, mas o Isaac também teve uma experiência semelhante, né? O Isaac nasceu com quantas semanas? O Isaac já foi com 36 semanas, Sim. Porque antes de engravidar, eu já me preparei, porque eu sabia da possibilidade de um parto prematuro, já né? tinha tido uma lição Exatamente. antes. Então, assim, eu fiz todos os exames preparatórios, minha saúde estava ok, a médica falou, se acontecer alguma coisa no meio do processo, é da gestação, não é da sua saúde. E aí, com 4 meses, já comecei a sentir muita contração, muitas dores. Sim. E nesse mesmo processo, eu tive uma infecção urinária, que foi onde acabou com tudo. Aí eu já fui afastada do trabalho, tive que ficar literalmente 15 dias em cima da cama. Não adianta se preparar, né? Não adianta, fiquei 15 dias em cima da cama. Para conseguir segurar. Consegui segurar 15 dias, aí passou aquele período pior, que aí a gente começou muitos remédios, corticoide. Aí quando eu estava com 35 semanas e meia, a gente fez o exame, viu que ele tinha peso. Aí eu falei para a doutora, já que ele tem peso, vamos marcar e tirar? Aí ela falou bem assim, olha, vamos tirar. Aí com 36 semanas a gente tirou ele. Que legal. Aí na hora que ele nasceu, ela falou assim, Carla, ele nasceu pequenininho, vamos torcer para ele não ir para o TIM. Aí meu coração ali já despedaçou de novo, mas graças a Deus. Veio o filme todo de novo, eu nunca tive bebê grande, 2,6 kg, foi para 2,300. Sempre bebês muito pequenininhos. Bebês pequenos, eu nunca tive um bebezão gostosão. meus bebês só cresceram depois. Pegar na concha. A Isabela, a gente pegava ela na mãozinha assim mesmo. Muito pequenininha, muito pequenininha. A Isabela saiu, você se lembra, depois de quanto tempo que ela saiu do hospital definitivo? 31 dias. Na verdade, não foi tão definitivo, porque o bebê prematuro ele tem mais cuidados. E na primeira consulta, a gente descobriu que o ovário estava fora do lugar. Ela precisou passar por cirurgia mais uma vez e aí voltar para o TIM. Sim. Então, é bem complicado, mas ela saiu com 31 dias da UTIM e saiu com 1,8 kg. Geralmente os bebês saem com 2 quilos, mas com 1,8 kg ela saiu. Então, saiu muito debilitada e ainda não saiu mamando, porque ela só se alimentava pela sonda. Eu tive que passar por um processo de ficar 3 dias no hospital internada com ela, para ela tentar a amamentação. Certo. Mas ela não pegou. E aí eu fui para casa com ela se alimentando pela sonda no copinho. Sim. Aí depois que a gente viu que não tinha para onde correr, introduziu a mamadeira. Mas quando ela foi para casa, ela tomava 17 ml, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Era muito pouco. Você vai conhecer os prematuros, o tamanho de tão hoje. Solta pra gente aí, Samarone, o pessoal conhecer os prematuros. Viu o tamanho dos prematuros? Mamãe ama. Não dá mais pra pegar no colo, não. Não tem como mais, né? A Isabela tá igual o Thais, rói tudo que vê pela frente, né? É verdade. Carla, para a gente poder finalizar esse bate-papo, fala para as mamães aí que conselho você daria, qual foi a experiência que você teve em Deus com
com tudo isso, com todo esse aprendizado que você passou? É muito pessoal, de mãe para mãe, de família para família, de pai para pai. Mas o que eu posso dizer é que quando o médico dá um diagnóstico de não vida ou vida, a gente não precisa acreditar 100% no médico. No meu caso, quando eu fui tirar os pontos no consultório médico, ele me perguntou se eu tinha alguma crença, se eu acreditava em Deus. E eu falei que sim, que eu acreditava no Senhor. E ele falou bem assim, olha, porque no dia 25 de dezembro, quando a sua filha nasceu, eu contava tirar um feto que só ia respirar e ia morrer. Não tinha expectativa nenhuma de vida para ela. O próprio médico, ele teve que voltar atrás com as palavras dele, porque o tempo inteiro ele me falava, quando eu perguntava a ele do meu bebê, ele falava, bebê não, é um feto que eu não sei se vai sobreviver. Então, por mais que digam não para você, a última palavra vem de Deus, né? Sim. Que legal. Obrigado por ter participado Eu que agradeço. com a gente. Estamos aí. Tamo Obrigado. Sempre.